Sabe que eu tenho um monte de amigo que fica trabalhando aí com cloud, eu não sei nem o que é isso. Não sei nem se é de comer ou se é de passar no cabelo. Pois o Let's Data vai te ajudar, Padawan. A gente vai ver tudo sobre cloud, o que é, pra que serve, por que é importante para todos os profissionais de dados. Pois então, se você não se inscreveu ainda, pode se inscrever, já larga a mão aí no like, bota no sininho pra poder saber todos os conteúdos que a gente manda pra você. E a gente começa já já depois da vinheta. Você quer saber o que é nuvem, o que é cloud, Padawan? Pois a gente vai descobrir nessa aulinha aqui do Let's Data, uma aula bem rapidinho para você não ficar boiando, para poder entender por que todo mundo começou a usar nuvem de uma hora para outra, por que é tão importante para qualquer profissional que vai trabalhar com tecnologia, seja desenvolvedor, seja de dados. Pode ter certeza que o Let's Data deixa você bem mais preparado, bem mais preparado. Vamos dar uma olhada, para de churumelas aí. Leon, cadê? Mostrou aí esse negócio, o que é cloud, o que é nuvem. Vamos saber os conceitos básicos para a gente poder entender um pouquinho mais do que é nuvem. Eita, você consegue ver aqui o meu mousezinho melhor ainda. Então, qual que é a motivação? A motivação aqui são de várias formas. Motivação para quê, Leon? Motivação para usar a nuvem, para a gente poder aprender, porque hoje em dia não tem como trabalhar sem saber como funcionam as nuvens, como trabalha as nuvens. Leon, mas não sei nem que a nuvem já tá falando já de dinheiro? Pois tem duas motivações. Um para quem é empregado, né, assalariado assim como a gente aqui, gente da gente. A gente tem que aprender porque cada vez mais é pedido. As empresas não trabalham mais com aquele computador, aquele servidor que tinha lá quando eu trabalhava lá no início do ano 2000, que você tinha ali um data center, né? Isso não existe mais. Muito difícil você ter uma empresa que tem um data center próprio. E por que é grana para quem tem grana também, né? Para quem é empresário. Então, para quem é empresário também é muito importante, justamente para poder não ficar mantendo um super data center. Então, a motivação maior de utilizar a nuvem é porque é muito mais barato. Hoje em dia tá meio caro, né? Esse negócio tá meio mentindo. Mas mesmo assim é muito mais fácil você trabalhar na nuvem. A motivação, então, basicamente, é grana. É você conseguir boas infraestruturas, você conseguir alavancar o serviço da sua empresa, sem você precisar comprar grandes máquinas, sem para você ter que ter um data center na sua empresa. Você pode ir lá estar com todo mundo remoto acessando a nuvem, é muito mais fácil. Então, uma grande motivação que a gente tem, né, para nós empregados é porque as empresas estão cada vez mais utilizando, e para as empresas é porque fica muito mais barato, muito mais prático você utilizar serviço na nuvem, ao invés de manter uma equipe de tecnologia, uma equipe de infraestrutura, né, um data center. Fica muito mais fácil você fazer na nuvem. Então, o que é nuvem? Qual que é a definição de nuvem? Qual a diferença do que tinha antes? Então, nuvem, basicamente, você tem uma computação na cloud, na nuvem, que é, na verdade, a gente até brinca, vou botar umas brincadeirinhas aqui. Nuvem, na verdade, é você ter uma computação não no lugar onde você está. Então você não tem um data center, né? Você vai contratar de alguém, ou do Google, ou da Amazon, ou do Alibaba, ou da Microsoft, que tem a Azure também. Então, na verdade, a nuvem é você utilizar uma infraestrutura que não é sua. É óbvio que no fim das contas sempre vai ser um computador, né? Isso não existe, tem muita gente que não entende muito bem. Tem até alguns presidentes aí, presidente do Brasil, presidente dos Estados Unidos aí, candidatos, que viajam na maionese, não sabem nem explicar o que é nuvem, mas nuvem não existe, a nuvem não é algo etéreo, é um computador, só que é um computador que não é seu, vai estar lá numa empresa, você vai contratar o serviço. Então qual é a diferença de cloud e on-premise? Por isso que eu coloquei esse negócio em inglês, porque muitas vezes você vai ouvir falar de cloud, você já com certeza já ouviu, e tem muita gente que não sabe o que é on-premise, né? Mas on-premise é como se fosse no local, é o que a gente tinha antes para você ter uma empresa lá, eu tenho lá uma empresa que eu quero fazer um site, eu teria que fazer o quê? Eu teria que comprar uma máquina, comprar um servidor, ligar lá para a operadora de telefone, me dá um IP fixo aí, e aí montava lá, eu que sou velho assim, lembro disso bem, né? Então o on-premise é você comprar um data center, comprar um computador, botar lá na sua empresa, contratar um link direto lá e colocar aquele servidor para funcionar. Ninguém faz isso mais, né? É muito difícil você ter on-premise. Tem alguma, obviamente que tem alguns, tem muita empresa que quer uma coisa muito reservada, muito sigilosa e não quer mandar os seus dados para algum servidor de nuvem, mas o normal é você ter na nuvem. Então qual a diferença então de cloud e on-premise? On-premise é que nem lá os neandertais faziam lá atrás, né? Eu tô chamando quem tem on-premise de neandertal, é difícil, né? Eu tô falando que é antigo, né? Muito antigo você utilizar ali on-premise, você tinha que comprar. E cloud é justamente você contratar um serviço onde você vai terceirizar, né, o armazenamento, o processamento, tudo bonitinho. Então ao invés de comprar computadores caros e manter
uma equipe de TI, você vai contratar um serviço. É por isso que entrou tanto na moda. E por que isso é interessante? Isso democratiza um pouco também. Porque imagina uma empresa que não tem tanta grana assim, uma empresa lá pequena, que está começando seus investimentos agora, né, no seu serviço ali, e você não tem tanta grana para poder manter uma equipe de TI forte, não tem grana para poder comprar um computador, e você vai ficar sem acesso, a empresa ia ficar sem acesso. Antigamente ficava sem acesso. Hoje em dia você tem acesso a tecnologias muito mais avançadas na nuvem, com um preço muito mais barato. Ah, Leon, mas eu vou falar que nuvem é muito caro, né? É óbvio que é caro, mas normalmente é muito mais barato que você manter uma equipe de TI do que você contratar uma equipe de infra, né? E contratar uma máquina. Então, por isso que a cloud é tanto assim. Então, qual é a definição de cloud computing, né? Não existe nuvem, é sempre o computador de alguém. Isso fica bem na mente aí de vocês, isso é verdade. Então, o que é o cloud computing? É o acesso remoto a recursos de computação. Como assim, Leon, recurso de computação? Ah, pode ser processamento. Eu posso, por exemplo, comprar, né, alugar uma máquina Windows, uma máquina Linux, uma máquina iOS, nem iOS, macOS, né? Nem isso já, agora parando para pensar, eu acho que eu nunca vi uma macOS. Mas tem Linux, tem Windows, você consegue pegar uma máquina se você quiser. Mas se você não quiser uma máquina, você pode contratar também um espaço para armazenamento. Então você pode contratar um banco de dados, ou você pode contratar o que a gente chama lá dos buckets, né, que você consegue botar arquivos de armazenamento. Então, o que é cloud computing? É um acesso remoto a recursos de computação. Você paga por um serviço e recebe ali a sua infraestrutura na mão. Na verdade, tem vários tipos. Eu falo de infraestrutura que é o mais fácil da gente entender, que é como se fosse uma máquina que eu estivesse contratando lá. Compartilhamento de dados e serviços online. Então é tudo online, desde que você tenha acesso direto. Então é muito interessante, por exemplo, para equipes remotas. Então tem uma empresa que eu não consigo nem grana para comprar computador, nem para montar uma equipe de TI e nem para contratar a galera local aqui, porque eu preciso contratar alguém em outros países mais barato, por exemplo. Então você consegue utilizar serviço na nuvem e tudo fica distribuído na nuvem, fica muito mais fácil do que você ficar mantendo tudo ali. Uma coisa que é super importante. Ah, Leão, beleza. Mas eu tenho lá a minha empresa. A empresa começou a crescer muito e eu estou tendo muitos usuários. E eu estou precisando aumentar a demanda desse processamento ou aumentar o espaço que eu preciso lá para poder armazenar os meus arquivos. Então o que você vai fazer? Você consegue configurar a escalabilidade sob demanda. Isso é uma coisa muito importante de cloud computing. Então, como é que seria antigamente? Ah, cheguei lá no meu limite, comecei a crescer, comecei a ter um monte de cliente. O meu servidor começou a sentar, que a gente brinca lá quando é de tecnologia, né? O meu servidor começou a ficar ruim, começou a ficar devagar. Como é que você tinha que fazer antes? Você tinha que aumentar a memória do computador ou comprar um outro computador. Agora você consegue fazer essa escalabilidade sob demanda. Isso é uma das principais características que você tem da nuvem. Então o que é interessante da nuvem? Ah, eu contrato lá por exemplo, eu quero um processamento para poder, né, botar o meu site. Só que o meu site começou a ficar muito acessado lá. Eu tenho um e-commerce que começa a vender pra caramba e começou a ficar muito lento porque muita gente está acessando. Você consegue configurar para aumentar automaticamente os recursos daquele seu serviço. Então isso é muito interessante. Você só vai pagar aquilo que é necessário. Então o que é uma outra característica legal também? Se você monta a sua empresa e comprava o computador, você poderia estar superdimensionando, ou seja, você está comprando um computador muito mais caro do que você precisa, ou você pode estar subdimensionando. Você está pegando um computador que não vai aderir às suas expectativas e vai dar problema lá na hora de você acessar. Então isso na nuvem melhora muito, porque você tem a escalabilidade sob demanda. Então esse nome feio aí de escalabilidade, você escalar. Então tem um monte eu lancei lá minha loja lá online, e começou com 10 usuários, agora tem 200 usuários. O que eu ia fazer? Ter que comprar uma máquina, botar mais memória? O que eu ia fazer? Se você fosse no on-premise, né? Se estivesse na sua máquina lá. Se você consegue configurar isso na cloud e deixar a cloud arrumadinha para ficar isso sob demanda para você. Você consegue botar limite, consegue botar bastante coisa. Uma coisa que você tem que tomar muito cuidado é para não gastar demais também, mais do que eu deveria também. Flexibilidade e custo efetivo. O que isso quer dizer? O custo efetivo é justamente esse que eu acabei de falar, que é você ter que você só pagar por aquilo que você usa. Então, se você tem 10 usuários, você vai pagar ali pela demanda por 10 usuários. Se você tiver 200 usuários, você vai pagar pela demanda de 200 usuários. Se tiver 1000 usuários, você vai ter pela demanda de 1000 usuários. Então, é bastante interessante se você configurar bem direitinho, né? Obviamente. Pai, de que as nuvens são feitas? Basicamente de servidores Linux, né? Então a gente brinca, mas uma coisa que é bem importante, a gente tem até uma aulinha aí de comandos Linux, pode procurar, que é bem interessante essa aula.
Então a gente tem que saber que é muito importante saber Linux, seja qualquer que seja a sua profissão hoje, seja dados, seja dev, seja qualquer coisa. Porque normalmente os servidores das nuvens, quando você vai trabalhar, são servidores Linux. Então botei essa brincadeirinha aí, mas é uma brincadeira com fundo de verdade, né? Então a gente tem alguns tipos de serviço de cloud. Esses nomezinhos aí, pessoal, toda hora você tem um. Então você vai ler lá e falar, o Leon falou lá que tinha IaaS, PaaS, SaaS, mas eu já vi que tem um CaaS, que é o container, já tem também o DaaS, que é de data, mas os três principais são esses aqui, né? Os mais que a gente vê mais na literatura são esses três tipos de infraestrutura como serviço. Então você tem o IaaS, que é a infraestrutura como serviço. Então eu estou contratando um serviço e recebo infraestrutura de volta. Eu tenho também as plataformas como serviço, que é o PaaS. Então como é que é aqui? Aqui é o nível de abstração. Quando é infraestrutura como serviço, você recebe a máquina lá. Ó. Toma sua máquina Linux aí, toma sua máquina Windows aí. Você que vai instalar o Python, você que vai instalar ali o PyTorch, você que vai instalar ali sei lá, o PHP para botar o seu WordPress. Então você se vira. Eu te dou a máquina e você se vira. Então, o IaaS é mais ou menos isso aí, né? Você tem ali, recebe a máquina e você vai se virar lá, recebe a máquina virtual, você se vira com ela, né? Com segurança, com todo. Óbvio que tem os níveis de segurança ali também, né? Que é uma coisa interessante de nuvem também. Quando você fosse comprar a sua máquina lá, você tem que manter a segurança, a atualização do seu servidor. Na nuvem, normalmente, está tudo atualizadinho, bonitinho. Mas dentro da máquina, você que se vira para poder fazer. O plataforma como serviço é um pouquinho, nível de abstração um pouquinho maior, né? A gente tem algumas coisas ali para quem, por exemplo, na Amazon é o Lambda Functions, na Google é o GCP, que é o Google Cloud Platform, né? Que você consegue, que é o Cloud Services, né? Que você consegue, é como se fosse uma abstração um pouco mais. Eu quero uma máquina que já tem o Python para poder rodar essa função aqui, ó. Então você tem ali uma plataforma como serviço. Então o nível de abstração é maior. E você tem o software como serviço. Aí você tem já alguma coisa, algum serviço já bem mais alto nível para você. Então aqui é basicamente, são os níveis de abstrações. Então o nível mais baixo de abstração, que você vai receber a máquina, você se vira, é o IaaS. O PaaS já é alguma coisa mais arrumadinha ali, é um Linux com um Python arrumado, e se você botar a função ali dentro, ele vai servir como um serviço para você. Então você tem uma plataforma como serviço, e você tem o software como serviço, que é um pouquinho além. Você quer algum armazenamento, você taca a coisa e recebe de volta. Então você consegue ali ter coisas mais complexas, no nível de abstração maior para poder trabalhar nisso. Alguns tipos de modelos de cloud. Como eu falei aqui, uma das coisas que você tem que prestar atenção é, quando você manda alguma coisa para a nuvem, você manda os arquivos para a nuvem, você manda os seus dados para a nuvem, por exemplo, eles vão estar em uma outra máquina que você não sabe nem onde é que está. Às vezes você nem sabe onde está, às vezes está nos Estados Unidos, na Europa. Você pode pedir para ficar no Brasil, para aquelas serviços de nuvem que tem no Brasil, como a Amazon tem, Google tem, as maiores tem, né? Microsoft tem, mas algumas não tem. A Alibaba, se não me engano, não tem no Brasil, eu acho. E aí você tem que botar lá fora. Então você tem que tomar cuidado com esse negócio de que tipo de cloud que você quer, que tipo de nuvem que você quer. Aí vem os tipos. O tipo pública, ou seja, você vai contratar lá na Amazon e vai jogar lá e você não sabe nem onde está lá nos Estados Unidos. Você tem a nuvem privada, que você consegue criar uma nuvem, é um negócio meio termo, meio on-premise, meio privado, né? Então você tem ali uma máquina que você instala uma nuvem ali, e você tem uma híbrida que é entre a pública e a privada, vai depender muito de qual é a necessidade. Quais são os principais provedores de cloud? Já deve ter ouvido isso muitas vezes. Amazon Web Services, então a Amazon foi bem esperta. Antigamente a Amazon ficava vendendo livrinho, depois começou a vender um monte de bugiganga, e hoje em dia está aí forte na área de infraestrutura em cloud, que é uma das mais utilizadas, né? A mais utilizada com certeza, mas tem concorrentes à altura. Tem a Microsoft Azure, que inclusive, né, se juntou ali com a OpenAI, então essa parte de IA, que a galera aqui de dados consegue entender, né, qual é a importância de você ter uma OpenAI ali debaixo do braço, que você tem os modelos da OpenAI dentro da Microsoft Azure, que é interessante. A Google Cloud Platform, que é bem interessante também, né? Ela tem os preços às vezes até um pouco mais baratos que as outras, né? E Google é Google, então tem bastante estrutura, tem bastante coisa, tem muita startup que usa, né? Uma coisa que é interessante também, você que quer empreender, você que quer fazer alguma coisa, todas essas provedores de nuvem, normalmente eles dão créditos para startups, por exemplo, porque para elas é bom, né? Vai que você vicia ali na AWS, você nunca mais vai sair de lá. Depois de usar 2 anos de graça, você vai começar você não vai querer migrar tudo, né? Para eles é interessante, e para quem quiser trabalhar também é bem interessante. E tem a IBM Cloud e Oracle Cloud, que são as menos famosinhas aí. Eu nem
coloquei a Alibaba também não é tão famosa, mas com certeza as 3 maiores aí é a Amazon Web Services, Microsoft Azure e Google Cloud Platform. Quais são os serviços para a gente poder ter noção? Isso aqui não é uma aula de AWS, não é aula de GCP, é só para você ter uma noção de alguns tipos de serviços que tem na cloud da AWS da Amazon. Então tem um monte de serviço lá, é surreal, toda vez que você abre lá a AWS, cada vez pipoca mais coisas, mais serviços lá dentro, né? Para poder ficar cada vez mais alguma coisa de prateleira. Isso é uma coisa interessante, você tem serviços meio de prateleira. Então, por exemplo, um serviço de IA aqui, você tem lá um serviço que pega a sua voz e traduz em texto, que é o Speech to Text. Então você tem lá um servicinho de Speech to Text. Aí você quer o contrário, isso aqui é um texto que vai para voz, que é o text to speech. Então você tem o texto para speech, você tem lá um servicinho também. Então com esse monte de serviço de IA, tem cada vez mais serviços. Mas os principais aqui, Elastic Cloud, Elastic Compute Cloud, que é o EC3 aqui, né? O EC2, perdão. Esse C2 aqui é de 2 Cs aqui, então Elastic é o E. Compute é um Czinho, o Cloud é outro Czinho, então fica o EC2. Esse aqui é basicamente aquela Infrastructure as a Service. Ele te dá uma maquininha lá. Ah, eu quero uma máquina Linux com uma CPU com 2 cores e 16 MB. E isso vai custar tanto para você por hora lá. Então ele vai te entrega a máquina, você se vira e faz alguma coisa com aquela máquina. O S3 aqui, que é o Simple Storage Service, ele cria como a gente chama de buckets, né? Que são como se fosse baldes, você consegue colocar arquivos lá dentro. Então você quer fazer um serviço de armazenamento para poder colocar arquivos, você consegue lá. Né? Qual que é a grande diferença da Amazon para as outras? Ela foi uma das primeiras, cresceu muito rápido e com certeza hoje é uma das que tem mais maturidade no mercado. Eu confesso que às vezes eu fico perdido no tanto de serviço que tem lá na Amazon, mas não tem como não saber a Amazon, porque muita empresa utiliza a Amazon. A Azure, né, que é a queridinha da galera de IA cada vez mais por causa dessa proximidade da Microsoft com a OpenAI. Tem integração com ferramentas da Microsoft, que então é uma coisa que já coloca, né, a IA e a Azure dentro de cada máquina que você tem aí no escritório da sua empresa, porque ela consegue integrar bastante com as ferramentas da Microsoft. Tem Azure Functions para Serverless, que é bem parecido ali com o que eu falei ali de Platform as a Service, que você coloca ali um pedaço de código e ele vai servir como se fosse um servicinho ali para você. Tem armazenamento escalável, assim como as outras também, e soluções corporativas bem robustas. A Microsoft está crescendo muito, principalmente, como eu falei, com essa proximidade aí da OpenAI. Então a Azure, que é da Microsoft. E a Google Cloud, né, tem o BigQuery para análise de dados, que é bem interessante. Tem o Google Kubernetes Engines para quem aí é de MLOps, quem é de área de dados, sabe que Kubernetes é bem importante, que é a orquestração de containers, né? Armazenamento em nuvem seguro, todos esses têm também, é só uma característica. E inteligência artificial integrada também, como tem na AWS também, como tem no Google, ou como tem na Microsoft, né? E na Microsoft cada vez mais por causa do OpenAI, mas a Google Cloud também tem bastante coisa interessante de IA. Falando um pouquinho mais de Machine Learning na Cloud, né? Já que a gente está aqui no Let's Data, falando, dá para ver o Let's Data aqui no cantinho. A gente tá falando muito para muitos profissionais de dados que seguem a gente aqui. Então tem bastante coisa de Machine Learning cada vez mais. Na verdade, quando você vai olhar os novos serviços de cada uma dessas clouds, normalmente tem a ver com Machine Learning, tem a ver com AI, né? Então tem o Azure Machine Learning, que é fácil integração. Então, para que serve isso, Leão? Bom, se é muito caro eu manter uma infraestrutura normal para um site de e-commerce, imagina eu ter que manter uma infraestrutura para Machine Learning que precisa de GPU, né? Normalmente, quando eu estou com dados tabulares, nem tanto, mas quando eu estou com processamento de imagens, processamento de texto, né, com NLP, com todos esses LLMs que a gente tem visto, fica muito complexo você montar uma infraestrutura on-premise no local, comprar a máquina desse jeito. Então, é bem interessante, porque você tem bastante coisa para você treinar modelos, para você usar modelos em todas essas clouds. Então, na Azure Machine Learning tem fácil integração, tem o SageMaker que abre lá uns notebooks para você se você quiser, né? O SageMaker é muito mais que isso, obviamente, mas para poder facilitar quem é da área de dados. É como se você tivesse lá uma infraestrutura já com um notebook todo arrumadinho para você trabalhar e você utilizar lá os modelos bonitinho, né? E fazer seus treinamentos. A Google AI Platform, que já tem modelos pré-definidos, assim como tem na Azure também, e tem bastante estabilidade no treinamento de modelos. Então, você tem... Aí eu coloquei um de cada um, né, dos três. Tem a Azure, que é da Microsoft, que está cada vez mais próximo do OpenAI, então tem bastante coisa aí, né? Você tem os LLMs de Vision, então você consegue, por exemplo, mandar uma imagem e descrever o que tem naquela imagem para poder tomar decisão, né? Dando um exemplo aqui simples, mas tem bastante coisa que dá para trabalhar com Machine Learning. Falando um pouquinho de Big Data, então você tem lá a sua empresa que você tem um monte de dados, você não sabe onde armazenar, onde fazer análise, então você tem uma infraestrutura na cloud bastante boa, você tem o BigQuery,
no Google, por exemplo, que é bem interessante. Então você tem processamento de grandes volumes de dados, né, armazenamento otimizado em nuvem, coisa que é muito interessante. Você manter Big Data na sua empresa, no seu on-premise, no seu data center, perdão, dá muito trabalho você fazer ingestão de dados e você ter que tratar os dados e proteger os dados. Então é muito interessante. Se você tem uma empresa que precisa de armazenamento e de análise de dados em Big Data, tem que olhar para a cloud, não tem jeito de não olhar. Então, ferramentas de análise avançada, que é bem interessante, e machine learning em grande escala. Então, você pode usar ali o Spark, por exemplo, que é para você criar modelos de machine learning em grandes volumes de dados também. Então, Big Data não tem como escapar, né, para poder trabalhar na nuvem, porque não tem como você ficar comprando um monte de máquina para poder fazer isso na sua empresa ou no seu computador pessoal aí, né? Obviamente. A importância para profissional de dados, que é uma coisa super importante. Botei a motivação lá, que é da grana, né? E ficou cortando aqui um pouquinho a minha cabecinha aqui, né? Mas vocês estão me vendo aí. Então, a importância da profissional de dados é o quê? A motivação que a gente tem é: não tem como trabalhar mais sem saber cloud. Para quem não sabe, a gente tem um podcast, né? Então, se você quiser dar uma olhada no podcast lá, num episódio muito legal com a Camila Ramos, que ela trabalha na área de RH para contratação de profissionais de dados. E ela mesma falou que não tem como mais não saber pelo menos um serviço de nuvem, seja Amazon, seja Azure, seja o GCP, que é do Google. Então tem que saber. Então, inclusive, uma das grandes motivações da gente incluir um pacote na nossa jornada de cientista de dados sobre cloud foi depois que a gente teve essa entrevista com a Camila Ramos, que é uma entrevista muito massa, inclusive, para quem estiver procurando emprego, mesmo para quem não está querendo procurar emprego, quer entender como é que funciona, né, a contratação de profissionais de dados, vale muito a pena. Além dela ser super gente fina, super experiente, ela fala muito disso da parte da cloud lá, então isso é uma motivação muito grande para a gente poder gravar esses vídeos aqui para vocês. Então, a demanda é muito crescente por habilidades em cloud, justamente porque as empresas só estão trabalhando com cloud, não tem mais negócio de on-premise, né? Novas oportunidades em projetos de dados, principalmente na área de IA. Então, você tem essa parte de LLM, por exemplo, que são demandas que não existiam antes. Então, se você consegue entender bem como é que funciona uma Azure, como é que faz um fine tuning num serviço de cloud da Azure, por exemplo, já é um diferencial gigantesco. Como é que você utiliza embeddings, por exemplo, para poder fazer RAGs, né? Quem quiser saber o que é um pouco de RAGs também, a gente tem um episódio no podcast também que fala de RAGs um pouquinho. Então você tem vários serviços que nem existiam antes e que você tem hoje eles lá na nuvem, então você tem que saber, não tem como não saber. Eficácia em análise de dados massivos, não tem como não trabalhar. Se você souber pra caramba de BigQuery, por exemplo, é uma vantagem gigantesca que você tem no mercado, não tem como ficar sem saber cloud. Proficientes em plataformas e ferramentas. É óbvio que, Leão, e aí, vou ter que aprender Amazon, Google Cloud, Azure, tudo junto? Escolhe uma e a que você mais gostar e aprende alguma coisa, vai estudar, veja os vídeos aqui no Let's Data, que vai ter bastante vídeo de cloud aqui também. Tem um monte de vídeo aí de graça na internet, tem um monte de certificações que você pode estudar para certificação, mesmo que você não vá tirar a certificação. Então não tem como não saber cloud mais. Quais são as carreiras em cloud? Desenvolvimento de habilidades em cloud, né? Leão, você falou que tem um monte de vídeo, mas se eu quiser trabalhar como engenheiro de dados, vale a pena a certificação? Nunca falo isso. Certificação normalmente para cientista de dados não vale nada, para analista de dados não vale muita coisa, mas para engenheiro de dados, para MLOps, às vezes vale a pena, porque a certificação meio que garante que você pelo menos conhece bem aquela plataforma. Então tem bastante curso e bastante certificação disponível, tanto da AWS, quanto da Microsoft Azure, quanto do Google Cloud Platform. Eu conheço pessoas que conseguiram um emprego só por ter várias certificações da Google Cloud Platform, então é bem interessante. Eu estou falando só um exemplo, né? Óbvio que a AWS também e Azure, mas esse é porque é um exemplo concreto, então vale muito a pena. Colaboração em equipes multidisciplinares é bastante importante. Uma coisa que também que é importante na área saber bem cloud, é que tem muita empresa que não sabe configurar bem as clouds e às vezes gasta um dinheirão. Então se você consegue economizar para a empresa, seu valor como profissional está valendo muito mais, né? E a evolução profissional em cloud computing também é o que eu estou dizendo. Às vezes a cloud é um meio para a gente chegar a alguma coisa, principalmente se você é cientista de dados, né? Se você vai ser algum profissional que não vai mexer diretamente na cloud. Mas às vezes é um fim em si mesmo. Às vezes você vai ser um profissional que sabe tanto de GCP, que sabe tanto de Azure, que sabe tanto de AWS, que você vai ser um profissional muito bem quisto no mercado, porque hoje é fácil você explodir os gastos, que é tudo em dólar ainda, né? A gente tá aqui na roça aqui, né? O dólar aí deve estar uns 5,40, 5,50 enquanto a gente fala aqui. Então é bem caro, porque é tudo em dólar. Então se você é um profissional que quer entrar nisso, às vezes vale a pena você se especializar também, né? Fica aí bastante alternativas para você que vai trabalhar
em qualquer carreira. Então a gente dando um resuminho aqui para poder saber cloud. O meu resuminho demora quase meia hora, né? Mas pelo menos você aprende um pouquinho o que é cloud, quais são as motivações, quais são as diferenças de você ter uma cloud e de você não ter uma cloud, por que tudo que a empresa hoje faz cloud. Então você imagina que você tem uma startupzinha ali que tá com 10 mil real ali, 3 mil de cada sócio ali, de 3 sócios. Você consegue já colocar um serviço na cloud sem gastar muita coisa. Então é uma coisa que ajudou demais, principalmente as startups, a ter acesso a tipos de tecnologia que só empresas médias ou grandes iam ter. Então eu gosto muito, eu acho muito interessante. Eu acho eu tô falando uma motivação aqui que nem precisa mais, né? Que já explodiu já o tanto de empresas que utilizam serviço de cloud, mas só para poder entender por que hoje é tão onipresente. É porque é muito mais fácil você contratar um serviço em vez de ter que criar uma parafernália toda, né, para você, toda ali bonitinha. Então, vamos dar um resumo aqui, alguns pontos chaves. Cloud Computing é essencial para dados, não tem como não trabalhar com dados, né, porque a gente sabe que hoje as empresas que têm que ter algum acesso a um pouquinho mais de dados não vai conseguir botar isso no on-premise, na sua máquina lá. Provedores e soluções bem diversificadas, eu coloquei só algumas aqui, a gente fala muito de Amazon, de Microsoft e Google, que são as maiores, mas tem inclusive a Magalu Cloud, né, que está começando a ganhar atração agora. Dá uma olhadinha, às vezes vale a pena, né, principalmente se você estiver numa startup aí, talvez valha a pena você olhar outras clouds que sejam até mais baratas, né? E se você é startup, procure sempre o crédito lá, porque é melhor do que você ficar gastando dinheiro do bolso, né? Conhecimento em cloud valoriza muito a carreira, como eu falei para vocês aqui. Assistam a esse episódio, né? Escutem esse episódio ou no Spotify ou no Apple Podcast. Eu sempre falo Spotify porque eu uso o Spotify, né? Mas existem vários outros. Tem Deezer, tem Apple Podcast. Esse episódio com a Camila Ramos, que é bem legal, e ela fala explicitamente esse lance de você ter que ter cloud para poder ser contratado hoje em dia. Futuro promissor no mercado de tecnologia. Como eu falei, ele pode ser um meio, mas ele pode ser um fim também. Você pode ser o cara craque ali, ou a mina craque naquela cloud, e vai detonar e vai conseguir emprego o resto da vida. Hoje não tem como não saber. Não tem como não saber cloud. Então essa foi a nossa aulinha de cloud. E você que não conhece a gente ainda, nós somos o Let's Data. Se você não se inscreveu ainda até agora, porque tem um monte de conteúdo massa, pode se inscrever. Pode tacar a mão aí no sininho e pode botar a mão no like se você curtiu essa nossa aula aqui para poder entender um pouquinho mais de cloud. A gente está em tudo que é lugar, a gente está no letsdata.ai lá no Instagram, a gente bota um monte de coisa lá, tem um monte de caixinha de pergunta, tem várias aulinhas lá, mini aulas, né? Eu mostro um pouco do dia a dia da minha vida também, acho que vai ser legal vocês verem. A gente está lá no Twitter, quando o Twitter ou o X estiver liberado, né? Porque ele não está liberado no momento em que estamos gravando, não sei se vai estar liberado, mas quando estiver liberado, vai lá no @letsdata.ai. Temos no LinkedIn bastante coisa. Você no YouTube provavelmente está vendo a gente aqui. No Facebook, no Spotify, em todas as plataformas de podcasts. E a gente queria dizer para você que vários desses vídeos são legais para você entender um pouquinho, né? Principalmente o que é aquele assunto, o que ele tem a ver com profissionais de dados. Então, para isso, eu vou pedir uma ajudinha para você. Coloca aí nos comentários que tipo de conteúdo você queria ver, se você curtiu, se você sabia o que era cloud ou não sabia o que era cloud, se teve algum ponto que faltou aqui pra gente poder fazer outros vídeos, se eu deixei de fora algum serviço importante de cloud e se você já trabalhou com cloud na sua vida. Esse é o Let's Data trazendo o que há de melhor para você entender um pouquinho mais dessa carreira de profissionais de dados que a gente gosta tanto. Espero que vocês tenham curtido. Um abraço e Let's Data.